Bom dia, amados irmãos. Tudo bem? Graça e paz do Senhor Jesus. Né? Assim é melhor. Vamos abrir a palavra do Senhor para meditarmos nela hoje, em Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Atos 3. Vocês sabem quem escreveu Atos? Quem escreveu Atos? Lucas. Vocês sabem quem foi Lucas? Não pode, tem que deixar, não pode. Você, Joel, Marcão estão fora. Quando a gente pergunta, não é para vocês responder. Todos acharam, Lucas, se não for, acompanha aí, ó. Não tiver a palavra do Senhor. Sabe por quê? A palavra do Senhor, eu percebo assim, sabe, irmãos? Ela não precisa de mais versões, nem ser atualizada, nem nada. A palavra do Senhor, ela precisa ser lida. Se ela for lida, já é suficiente. Não importa a versão. Se ler a palavra do Senhor, ela está bom demais. E é isso que nós vamos fazer. Vamos ler dessa porção da palavra que Deus tem para nós hoje. Senhor, mais uma vez, ó Pai, oramos e agora, ó Pai, para que o poder do Teu Santo Espírito, ó Pai, venha sobre cada um aqui, ó Pai, para que a Tua palavra, Pai, possa penetrar, ó Pai, na nossa mente, no nosso coração e falar conosco hoje, ó Pai. E somente, ó Pai, pelo poder que há no nome de Jesus, ó Pai, essa palavra, ela se transformará em palavra que traz vida, e vida em abundância. E é isso que desejamos nesta manhã, ó Pai. Ô Senhor amado, fala, nos capacita, nos inspire, que o poder do Teu Santo Espírito venha sobre cada um agora, Pai, em nome de Jesus. Amém. Diz assim, então, a palavra de Deus. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, e ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se. E imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando e saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo ouviu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Amém? Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Nós estamos vivendo
um tempo de nossas rotinas diárias. Nós dificilmente gostamos de sair das nossas rotinas, principalmente o homem, né? O homem é aquela rotina, se a Cristina falar comigo alguma coisa, antes de eu tomar o meu remedinho da pressão, eu esqueço de tomar. É porque a minha rotina é acordar, escovar os dentes, ir lá e tomar meu remedinho, né? Então, porque é essa rotina que faz a gente ficar habituado com as coisas e, de repente, as coisas acontecem ao nosso meio, ao nosso redor, e a gente nem percebe exatamente o que está acontecendo. A gente está acostumado, vai trabalhar, pega aquele trânsito, você não viu nem que a placa mudou, que uma sinalização mudou, que tem alguém diferente, porque a tua rotina é aquela, né? Então, muitas vezes a rotina faz com que a gente não enxergue além dos nossos próprios olhos, porque nós estamos vendo com os olhos, mas na mente tudo foi normal, tudo foi simples. Além que a gente tenha enxergado alguma coisa pelo meio do caminho, mas é aquela coisa, passou batido, né? Que é assim que a gente fala, né? Então, a rotina faz com que a gente não reflita muito nas coisas que estão acontecendo ao redor. Nesse texto, a gente vê a rotina de um homem aleijado. Ele fala exatamente disso, de que alguém, todos os dias, a gente no texto não diz quem era, se é parente, amigo, irmão, mas que todo dia alguém pegava esse homem aleijado de nascença, levava esse homem à porta do templo, chamada Formosa, colocava esse homem lá, ele iria ficar ali o dia todo, e no final ele começava a pedir esmola, no final do dia, aquelas mesmas pessoas ou outros voluntários da família iriam lá, pegavam esse homem e o traziam para casa de volta. Essa era a rotina desse homem. E o versículo 2 diz exatamente isso. Estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmola. Então a rotina dele é ser carregado por alguém. A rotina dele era aquilo, era um ciclo repetitivo, né? Era um ciclo de dependência das pessoas, era um ciclo de pedidos, era um ciclo de súplicas, era um ciclo de me dá uma esmolinha, por favor. Então, aquela pessoa, ela já está tão habituada com aquela situação, tão conformada, que até o texto, esse homem, ele é tão conformado com a situação, que, se a gente perceber, ele está na porta do templo, as pessoas estão entrando no templo, ele não pede nem ao menos por cura, porque já que eu nasci assim, eu vou morrer assim. Então ele não pede nem por cura. Ele já não pede, olha, vocês vão entrar no templo, orem por mim, né? Não, ele não, por quê? Esse homem com deficiência, naquela época, na verdade, era até mesmo proibido de entrar no templo. A deficiência desse homem o proibia de entrar no templo para cultuar a Deus. Imagine se isso fosse acontecer com a gente hoje, pobres pecadores mortais. Você fala assim, você está proibido de entrar no templo, você está proibido porque se fez isso, está proibido porque fez aquilo. Imagina só, hoje nós temos livre acesso para entrar em qualquer lugar. Nós temos liberdade religiosa para entrarmos na igreja a qualquer momento que tiver, qualquer culto que tivermos, a gente pode entrar. Você é livre para entrar. Só falta uma coisa, né? Que nem se a Bíblia só precisa ser lida, né? Você só precisa vir à igreja, porque a porta está aberta, né? Até o cachorro entra na igreja, né? A porta está aberta. A gente tinha mania disso, né? O Marco tinha um cachorro e a gente ia para a igreja, né, Marco?
o cachorro não saía debaixo da cadeira. A gente prendia o cachorro, ele chegava na igreja, quando ia ver, lá estava o Bob, embaixo da cadeira, né? Então, e ali tinha que deixar, porque ele não ia embora, né? Então, mas, voltando ao texto, irmãos, né? Ele não clama nem por cura, porque a expectativa daquele homem estava limitada à sua condição. Expectativa limitada à condição dele. Isso, a gente já tira aqui algo tremendo da palavra do Senhor. Quantos de nós já estamos tão acostumados com a nossa condição, com a nossa rotina, com o nosso ciclo de vida e com a nossa visão tão limitada, que a gente já não ora mais, não clama mais, nem pede mais por aquela situação, porque você fala assim, olha, não vai ter jeito mesmo, então a gente vai na nossa rotina, a gente vai se acostumando, a gente vai se acomodando, e quando vai ver, você está aquele mesmo ciclo de dependência espiritual. Porque você fica naquela dependência de ficar pedindo esmolas espirituais a Deus, né? E o que é essa esmola espiritual? Ah, Senhor, abençoa a minha casa, abençoa a minha família, abençoa meu filho, abençoa eu, abençoa tudo. Porque essas são as esmolas que a gente vai pedindo. Porque a gente parece que não sabe orar nem por outras pessoas. A gente não consegue orar por outras situações. A gente não consegue orar para que haja uma mudança nesse país, porque a nossa visão é limitada à nossa situação, à nossa condição. Nós só temos olhos para aquilo que nos interessa. E esse homem já não tinha mais nem mesmo intenção de pedir por algo que lhe interessasse, que seria a própria cura. Então, quem sabe os nossos pedidos de esmola sejam os mesmos daquele homem lá. Tem piedade de mim, por favor, alguém me ajuda. A igreja, logicamente, vai sempre ajudar e a sustentar os irmãos em oração, dos quais nós temos toda terça-feira reunião de oração, mesmo que é online, irmãos, entrem lá, porque nós, como igreja, devemos sim orar uns pelos outros, intercedermos uns pelos outros, porque é isso que vai fortalecer a igreja. A outra questão é que esse homem estava sentado todo dia à porta da igreja. Ele não entrava. O que eu quero chamar a atenção aqui é que talvez a condição não é que a gente está sentado na porta de fora. Talvez você esteja aqui dentro, e quantos não chegam a esta casa, cujo coração está lá fora, cuja mente está lá fora, cujas preocupações estão lá fora, porque a gente chega neste lugar e ao invés da gente entrar diante da presença do Senhor, em vez de nós entrarmos, adorarmos, clamarmos, louvarmos, cultuarmos a Deus, não, nós estamos aqui como aquele aleijado dependente, e quem sabe as nossas vidas espirituais estão exatamente assim. A gente frequenta lugares, nós mantemos a rotina e estamos sempre na dependência de alguém, porque a gente vai carregando os nossos estigmas, a gente vai carregando as nossas impotências, a gente vai carregando os nossos embaraços, a gente vai carregando os nossos problemas, a gente vai carregando ou sendo carregado da nossa paralisia, e aí então nós nunca temos verdadeira liberdade de entrar no templo, porque estamos nos conformando com a nossa situação. A gente vai se conformando com a nossa dependência, mendigando, né? A palavra do Senhor lá em Hebreus vai dizer para que a gente entre com confiança, com plena confiança diante do altar do Senhor, no santíssimo lugar. Aproximemo-nos a Deus confiantemente, que é o que nós lemos hoje, o culto todo foi a respeito disso. Entre com confiança.
Entre com ousadia, entre com plena certeza e convicção que o Senhor está neste lugar. Que você está diante da presença do Senhor, que o Senhor quer falar com a tua vida, que o Senhor quer transformar a tua vida, que o Senhor quer transformar a sua situação. Entre, venha com confiança, venha com o coração aberto, venha com um coração sincero, venha com os olhos abertos para receber aquilo que o Senhor quer te dar. Então, a palavra de hoje é exatamente isso. Que esse não seja apenas mais um domingo na tua vida. Que esse não seja apenas o domingo que você veio aqui cumprir a tua rotina espiritual. Ah, fui lá na igreja fazer a minha parte. Ah, fui lá congregar com os irmãos. Ah, fui lá dar uma forcinha, né, para os irmãos, tadinhos, né? Fui lá. Não, que esse dia seja fora da tua rotina de ciclos repetitivos, das nossas mazelas, de chegarmos, de pararmos de olhar para as possibilidades nossas ou para as nossas impossibilidades e olharmos para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Você deseja isso, olhar para o Senhor, elevar verdadeiramente os seus olhos? Alguém poderia falar assim para aquele homem, sabe, de novo aqui, todos os dias aqui, pedindo esmola. Amados, sabe, aquele homem na condição dele, ele acabou recebendo de Deus muito mais daquilo do que ele pensava ou imaginava, ou até mesmo pedia. Ele não pedia nada, mas aquele dia foi um dia diferente. Que esse possa ser esse dia diferente na tua vida. O desejo do meu coração é que esse dia seja diferente hoje. O desejo do meu coração é para que o Espírito Santo venha sobre a vida de cada um aqui. Que o Senhor manifeste a sua glória, que o Espírito Santo desça, que o Senhor fortaleça teu coração, que o Senhor mova os teus olhos, que o Senhor mova as suas pernas, que o Senhor mova a tua mente, teu coração, para entrar no Santo dos Santos, em nome de Jesus. É isso que a gente precisa, porque aquele dia foi diferente, porque algo extraordinário estava para acontecer. Estava passando por ali naquela porta dois homens de Deus, Pedro e João. Pedro e João, você não está aqui nesse lugar por causa de uma pessoa. Não é por quem está nesse lugar, ao teu redor, do teu lado, nem porque eu estou aqui à frente, mas nós estamos aqui porque nós somos pessoas de Deus, cheias do poder do Espírito Santo, e desejamos que o poder do Espírito Santo venha sobre cada um. Naquele dia foi um dia diferente, porque existia pessoas de Deus passando por ali. Amém? O próprio Jesus estava passando por ali, representado por aqueles dois homens. Aquele homem estava sentado aonde? À porta do templo. Como chamava a porta? Estão proibido. Como chamava a porta? Formosa. Por que esse nome era dado a essa porta? Eu também não sabia, irmãos, eu também tive que procurar, desculpa, tá? O Google existe para isso, tá bom? Porta Formosa, esse nome não é dado por acaso. Era uma porta impressionante, feita de bronze e totalmente decorada. Imagine uma porta linda, maravilhosa, feita de bronze, que é um material caro, irmãos, é caro, né? Mas toda a beleza e formosura. Então, esse nome é dado de Formosa porque era realmente uma porta formosa. Mas a beleza daquela porta escondia a fragilidade humana. A beleza daquela porta escondia as mazelas da vida.
A beleza daquela porta escondia a religiosidade que vivemos hoje. Porque é assim, irmãos, a gente vai se tornando religioso, tão acostumado à prática, tão acostumado à rotina, tão acostumado a vir à igreja, tão acostumado a vai ser mais um culto. Irmão, que não seja mais um culto para a tua vida, que seja um dia de decisão para a tua vida, transformador. E é justamente neste lugar que se escondia um homem por trás daquela porta maravilhosa. Quantos estão aqui hoje escondidos, escondendo-se da presença do Senhor, escondendo-se porque muitas vezes você fala, não, o Senhor não fala comigo, o Senhor não vai agir, o Senhor, por que eu nasci assim, por que eu sou assim, e as perguntas vão crescendo, mas Pedro e João passam por ali, e aquele homem, qual é a primeira atitude daquele homem? Pedir esmola, eu vou lá, porque... né? Mas é esse instante, exatamente nesse instante, que um olhar muda tudo. Um olhar da igreja de Jesus. Presta atenção no versículo 4. O versículo 4 diz assim: Pedro e João olharam bem para ele. Pedro e João olharam para ele. Olharam bem. Esse olhar bem significa o quê? Olhos nos olhos. Significa um olhar de seriedade, um olhar de misericórdia, um olhar atento à necessidade daquele homem. O Pedro e João está passando por ali e olhou firmemente nos olhos daquela pessoa e não viu uma pessoa apenas pedindo esmola, viu a necessidade, viu a carência de um homem que passava por situação constrangedora de não poder nunca entrar naquele templo. É um olhar com atenção, com empatia, um olhar que enxerga a mazela do outro. É esse olhar que muda tudo, é esse olhar que vai além da nossa condição humana, é um olhar que a igreja precisa ter daquilo que Deus pode fazer, que Deus pode restaurar, que Deus pode curar. A igreja precisa voltar a ter estes olhos de olhar para as outras pessoas com essa mesma empatia, com essa mesma força, com esse mesmo vigor. É esse olhar que vai mudar tudo na vida de uma pessoa. É um olhar que vai além das possibilidades, porque, irmãos, a gente hoje, a nossa fé nos faz olhar para as limitações. Não tem jeito. A nossa fé nos faz olhar para aquela situação de falar assim, coitado. A nossa fé não é capaz de olhar com misericórdia, com empatia, de olhar firme nos olhos. O Pedro e João vai muito mais além. Pedro e João falam assim, olhe para nós. É o que o versículo 4 vai dizer, olhe para nós. Pedro e João olhou para ele. Mas existe uma via de mão dupla aqui. Olhe para nós também. Olhe firmemente nos meus olhos. Olhe para aquilo que eu vou falar. Preste atenção naquilo que eu vou olhar. É olhar com o ouvido, é olhar com os olhos, aliás, né? É ouvir com o ouvido, é descer para o coração, é penetrar no mais profundo da alma através de um simples olhar. E aquele dia, então, ele ia sair fora daquela rotina, porque aquele homem ia ver muito mais do que cair moedas no seu colo. Que hoje a gente possa olhar isso, muito mais do que cair moeda no colo, muito mais do que esmola, porque existe algo, meus irmãos, que a igreja perdeu, que é algo muito mais precioso do que dinheiro, fama, prata ou ouro. A igreja precisa reaprender a tirar os olhos da porta formosa.
precisamos aprender a tirar os olhos. Sabe o que significa também essa porta formosa? A gente olha assim, eu tenho pessoas, conheço pessoas, que falam assim, nossa, você viu que igreja que eu vou? Então, que igreja maravilhosa, quando você entra assim, aquele corredor, tem logo uma lanchonete, as luzes, o cartaz, as pessoas, sabe? E a gente está olhando a aparência da igreja, a formosura da igreja, a gente está olhando tudo que aquela igreja pode oferecer. Percebe, irmãos, eu não acho nada de errado nisso, não estou condenando isso. O problema nosso é que a gente está olhando mais a aparência da igreja, a formosura da igreja, do que propriamente olhando para Jesus. Nós precisamos, como igreja, aprender a tirar os olhos do ouro e da prata. Sabe por quê? É justamente isso que a igreja está oferecendo ao mundo. Ouro e prata. Você quer rico, você quer vencer na vida, você quer ser próspero, você quer ter uma vida feliz, você está querendo ter um casamento abençoado, uma família feliz. O que a igreja está oferecendo hoje é uma porta formosa, uma igreja formosa, linda em toda a sua plenitude, em toda a sua aparência, com pessoas que vão muito bem vestidas, alinhadas, e a igreja está oferecendo isso. E nós precisamos voltar os nossos olhos para Jesus, e a igreja precisa voltar a dizer, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas aquilo que eu tenho, eu te dou, em nome de Jesus, levanta. A igreja precisa voltar a ser igreja do Senhor Jesus. Eu tenho batido nessa tecla aqui, minhas mensagens têm sido batendo nessa tecla. A igreja precisa voltar a oferecer uma única coisa para este mundo. A igreja precisa voltar a oferecer Jesus. Não tenho prata, não tenho ouro, mas aquilo que eu tenho, o que você tem? Você tem Jesus. Então, se você tem Jesus, ofereça Jesus para este mundo. E a igreja precisa voltar a oferecer Jesus. A gente não precisa voltar a oferecer grandes espaços, grandes conferências patéticas, porque nós precisamos oferecer Jesus. A igreja só precisa uma coisa: oferecer Jesus. Não precisamos oferecer mais nada para as pessoas. Precisamos oferecer Jesus. Aquilo que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Em nome de Jesus, toma aqui a minha mão. Em nome de Jesus, a gente precisa voltar a crer. Irmãos, talvez você já perdeu essa fé, mas eu preciso te dizer algo muito especial nesta manhã. Sim, há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Somente Jesus é que pode mudar a nossa história. Somente Jesus pode mudar a nossa rotina. Somente Jesus pode transformar uma vida. Somente Jesus pode transformar um coração. Não existe outro nome que está acima de qualquer outro nome. Nós estamos como igreja acostumados. Vamos lá naquela conferência. Vai ter o pastor tal, o cantor tal, o locutor tal. Vai ter tanto artista, meus irmãos. Só vai faltar uma coisa: Jesus. Nós precisamos voltar a oferecer Jesus para as pessoas. O Pedro, ele enfatiza isso. Ele não enfatiza o nome dele. Ele não enfatiza, olha, eu andei com Jesus, hein? Eu e o Pai somos um, nós estamos assim, Ele não enfatiza nada disso. A única coisa que ele faz é, em nome de Jesus, o Nazareno, ande. Em nome de Jesus, ande. Em nome de Jesus, ande. Em nome de Jesus, saia dessa situação. Em nome de Jesus, mude a sua vida. Em nome de Jesus, mude a tua expectativa. Em nome de Jesus, saia dessa vida. Em nome de Jesus, o Nazareno. Porque quando Jesus entra, toda a paralisia acaba.
todo o poder das trevas acaba. Sim, a salvação no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há cura no nome de Jesus. Há arrependimento no nome de Jesus. Há perdão em nome de Jesus. Há restauração em nome de Jesus. Você podia pôr a mão no teu coração e orar? Sim, Senhor. Há poder no nome de Jesus. Eu creio nisso. E nesta manhã, Senhor, por causa do nome de Jesus, o Nazareno, eu estou aqui hoje, ó Pai. Não para mendigar algo, mas para receber a plenitude da vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se a igreja precisa voltar a proclamar Jesus, o texto também vai nos assegurar uma outra coisa. Versículo 7, por favor. Diz assim: segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Sabe, irmãos, uma pessoa que passou desde nascença, aleijado, nunca soube o que é andar, nunca experimentou essa maravilha de poder pôr um pé diante do outro pé, uma coisa tão simples, não é, irmãos? O que é andar? Para mim é pôr um pé na frente do outro. Isso é simples. Mas essa pessoa nunca teve essa capacidade de andar com os próprios pés. É uma coisa simples, tão natural que é para a gente, mas essa pessoa nunca experimentou isso. Se ela nunca experimentou, quando fala assim, levante-se. O que o Pedro e o João faz? Estende as suas mãos. Pega lá a mão direita aqui. Vem cá. Está difícil de você andar? Ainda está difícil? Vem cá que eu te ajudo. A igreja precisa voltar a colocar as pessoas em pé novamente. Ajude as pessoas a se levantar. Você precisa ajudar seu irmão a se levantar. Você está vendo que ele não está legal, que ele não está bem, irmãos. E a igreja precisa ser esse lugar de cura, de restauração, onde a gente vê a pessoa caída, semblante caído, com situações muitas vezes difíceis. A gente vê, às vezes, até a própria impossibilidade da pessoa. O que a igreja precisa fazer? Ajuda a pessoa a se levantar. Vamos orar, vamos clamar pelo nome de Jesus. E a gente vai ficar ajudando essa pessoa até onde? Até ela poder andar com as suas próprias pernas, firmar os seus passos. E aí a gente, quem sabe, a gente pega um domingo qualquer aqui e a gente vai ver pessoas entrando, alegres, festejando, igual aquele homem. Levantou, curado, opa, aí daqui a pouco entra no templo, saltando, louvando a Deus, glorificando o nome do Senhor. E é isso que a gente precisa voltar a ver no nosso meio. Pessoas cheias do poder de Deus sobre a vida delas. Pessoas que foram transformadas, renovadas. Pessoas que foram salvas. Pessoas que foram libertas. Entrar na presença do Senhor e falou: irmãos, eu estou aqui, irmãos. Olha, eu era assim, eu era assado, eu tinha esse problema, eu tenho essa deficiência, irmão. Mas a palavra do Senhor um dia diferente veio, entrou nos meus ouvidos. Eu vi uma palavra que entrou como, sabe, como palavra viva, santa, eficaz, que foi tão penetrante na minha alma, que isso mudou a minha visão de quem eu era. E hoje eu sou uma nova criatura em nome de Jesus. Pessoas vão entrar e se alegrar, mas a gente precisa voltar, falar: Senhor, olha para mim. Você está disposto a olhar para Jesus? Você está disposto a
voltar a olhar para Jesus. Jesus está dizendo: olha para mim. Olha para mim. Foi isso que Pedro fez. Olha para mim. Olha para nós. Olhe para Jesus. Volte os teus olhos para Jesus. Ele é o único que pode mudar a tua história. Porque Jesus está olhando firmemente para o teu coração. O Pedro nem se importou o que aquele homem ia pedir. Olha para nós. E aquele homem olhou. Olhou como? Com sinceridade de coração. O que o Senhor pode me oferecer? Eu não tenho nada para te oferecer, além de Jesus Cristo, Senhor. O que estamos hoje oferecendo? Jesus para a tua vida. Só Jesus. Só Jesus. Vamos nos colocar em pé. Se você puder, feche os teus olhos. É um fechar de olho que é para enxergar a beleza de Jesus. Senhor, nos dá nesse instante, ó Pai, olhos para enxergarmos aquilo que Jesus pode fazer. Aquilo que só Jesus pode fazer. Pai querido, envia teu Santo Espírito, o mesmo Espírito que agiu através de Pedro e João, possa agir agora no nosso meio. E declaramos aqui, ó Pai, se levante ante. Você pode levantar tua voz. Você pode se levantar na presença de Jesus. Você possa escutar a doce voz de Jesus. Que o nome de Jesus, o qual há poder, possa vir sobre a tua vida. Sim, Deus, oramos, ó Pai, para que em nome de Jesus, o Nazareno, hoje, ó Pai amado, haja pessoas no nosso meio, neste local, ó Pai, que desejam andar uma vida contigo. No nome de Jesus. Amém.